Salve, salve galera, meu nome é Gibran, sou professor de matemática. Estamos aqui numa parceria com CDF e Tribuna do Norte para a gente aqui nessa reta final, não é? A gente desenrolar algumas questões do Enem, inclusive hoje a gente vai fazer aqui no caso a parte de matemática básica, tá ok? Com essa questãozinha aqui que inclusive envolve frações, que é uma das, não é? Um dos itens que o Enem costuma cobrar muito aí na sua prova, tá ok? Deixa eu dar uma lida aqui na questão. Olha só, duas jarras idênticas estão cheias e misturadas com suco de limão e suco de laranja, nas razões de 4 para 1 e 5 para 1, respectivamente. Despejando o conteúdo nessas jarras, né, dessas jarras aí, em um recipiente maior, obtém-se uma mistura de suco de limão e suco de laranja na razão de item A, 9 para 2, item B, 49 para 30, item C, 30 para 11, item D, 9 para 11 e item E, 49 para 11. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos logo aqui, né, destacar alguns itens. Pessoal, na primeira jarra, você tem aqui uma razão de 4 para 1. E numa segunda jarra, você tem a razão aí de 5 para 1. Em relação ao quê? Ao suco de limão e ao suco de laranja. Veja que nas duas jarras, o suco de limão ele tem maior quantidade em relação ao suco de laranja. Vamos fazer aqui o seguinte, pessoal, em relação ao primeiro recipiente ou a primeira jarra, assim como vocês queiram chamar, vamos chamar aqui no caso de R1, tá ok? A gente vai ter aqui a questão do suco de limão. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, suco de limão, vou fazer assim, ó, LM de 1. E eu vou ter aqui o de laranja, né? LR de 1, tá ok? Se você perceber direitinho, ele fala que na primeira jarra a razão está de 4 para 1. Se está de 4 para 1, entendam que são 5 partes, 4 para 1, né? 4 partes para uma parte, são 5 partes, de forma que o suco de limão, 4 partes para 5, e o suco de laranja, 1 parte para 5. É dessa forma que está aí no primeiro recipiente, tá ok? Então, ó, limão 4 para 5, laranja 1 para 5. Segundo recipiente, que eu vou chamar aqui no caso de R2. No segundo recipiente, tem 5 partes de limão para 1 parte de laranja. O que é que a gente vai fazer? Vamos colocar assim LM2 e vamos colocar LR2, ok? Como são 5 partes para uma parte, ao todo são quantas partes? 6 partes. De limão seria então 5 para 6. E no caso de laranja, seria 1 para 6. Senhores, o que fazer agora? Pessoal, isso aqui, quando juntar esses dois recipientes, essas duas jarras, essa parte aqui é o suco de limão, isso aqui é em relação ao suco de laranja, que a gente vai ter que fazer uma soma aqui separadamente, já que eu fiz aqui essa separação. Deixa eu colocar aqui igual, deixa eu colocar aqui igual. O que é que teríamos agora que somar? Quantidade de limão da primeira jarra, quantidade de limão da segunda jarra, ou seja, 4/5 e 5/6. Vou fazer aqui ao lado. Então eu teria aqui, ó, 4/5 mais 5/6, que isso seria igual a, passa aqui uma barra um pouco maior. O que é que você vai ter que fazer? Perceba que você tem uma soma de frações com denominadores diferentes. Primeira coisa é tirar o mínimo entre quanto? 5 e 6, tá ok? Tirando o mínimo entre 5 e 6, a gente teria aqui no caso 30. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 4, 24, mais 30 dividido por 6 dá 5, vezes 5, você teria no caso 25, que a gente vai ficar aqui no caso com 49 sobre 30. Então, isso aqui seria a parte 49 sobre 30, e seria a parte aí do suco de limão nas duas jarras. A gente vai fazer a mesma coisa em relação ao suco de laranja nas duas jarras. A gente teria que somar 1/5 com 1/6. Vamos lá. Então eu teria aqui no caso 1/5 mais 1/6,
que a gente vai ficar com... Pessoal, mesma coisa, tem que tirar o mínimo entre 5 e 6, porque você teria, no caso, frações com denominadores diferentes. O mínimo entre 5 e 6, teríamos aqui 30. 30 dividido por 5 dá 6, multiplicado por 1 é 6. E 30 dividido por 6 dá 5, multiplicado por 1, 5. Então, nós teríamos aqui, ó, 11 sobre 30. Isso aqui é a parte de laranja que teríamos. 11 sobre 30. Ou seja, o que a gente fez foi separar. Por curiosidade, se você pegar a parte aqui de limão e a parte de laranja e somar, já que são frações com o mesmo denominador, 49 sobre 30 mais 11 sobre 30 teria 60 sobre 30. 60 sobre 30 dá 2, que seria exatamente a questão das duas jarras, dos dois recipientes. Veja que na questão ele pede para você encontrar a razão de quê? A razão do suco de limão pelo suco de laranja. Ou seja, é dividir 49 sobre 30 por 11 sobre 30. Deixa eu fazer aqui a parte. Então, teríamos aqui no caso 49 sobre 30 por 11 sobre 30. Uma divisão de frações que você repete a fração de cima, 49 sobre 30, e multiplica pelo inverso da fração de baixo, que seria 30 sobre 11. Esse 30 você simplifica com esse, você teria uma razão de quanto? De 49 para 11. Que nesse caso aqui, ó, vamos procurar, 49 sobre 11 seria a alternativa E, tá ok? Então a primeira questãozinha aí no caso é uma questãozinha de frações. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça que o Enem cobra com bastante frequência, ok? Pessoal, vamos lá para mais uma questão aqui. No caso, uma questão que dispensa comentários, que no caso seria de porcentagem. Que, sei lá, vamos das 45 questões do Enem, eu acho que mais ou menos umas 10 envolve aí, no caso, alguma coisa de porcentagem. Pelo menos a noçãozinha de porcentagem quando não é uma questão completa de porcentagem, tá ok? Deixa eu dar uma lida aqui. Ele fala aí o seguinte: João gasta 20% do seu salário com aluguel da sua moradia. Aí ele fala, se o aluguel sofre um aumento de 40% e o seu salário aumentar apenas 12%, a porcentagem do salário que João passará a gastar no aluguel será de quanto? Né? Ele coloca as alternativas: alternativa A, 30%, alternativa B, 25%, alternativa C, 33%, alternativa D, 38% e a alternativa E, 48%. Pessoal, esse tipo de questão aqui seria interessante. Você não sabe a priori o quanto é o salário dele. Muita gente coloca que o salário dele vale X. Eu, particularmente, eu acho legal você estipular um valor para o salário aí do João. Inclusive, esse valor seria interessante, né, que você colocasse que é 100. Pode ser 1.000, pode ser 10, pode ser 100, pode ser o valor que você quiser. Inclusive pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, não seriam valores interessantes. Você pode considerar que ele ganha, no caso, aí R$ 152,72. Não seria algo interessante para você fazer a questão. Mas está trabalhando com porcentagem, acho que o valor mais interessante, que fácil de se raciocinar sobre, é no caso aí R$100, tá? Então, eu vou considerar, a priori, que o salário, deixa eu até pegar aqui outro pincel, que o salário aqui no caso do João, tá aqui, ó, a priori, seria de R$100. Fácil? Fácil. Melhor valor aí no caso para você estipular, tá ok? Se João, ele no caso aí, ele ganha R$100, em algum momento aqui da questão, logo, na verdade é logo no começo, ele fala que 20% do salário do João é exatamente com o quê? Com aluguel. Perceba que se você ganha R$100 e você gasta 20% do salário com aluguel, sem precisar fazer muito esforço para calcular isso, ou seja, ele gasta com aluguel a priori, logo no começo da questão, pessoal, 20% de 100, sem fazer muito esforço, R$20. Então você ganha R$100 e gasta 20% com o aluguel. R$20, fácil, tranquilo, sem muitas contas para se fazer. Acontece que o salário de João vai ter um aumento. Deixa eu dar uma procuradinha aqui, não é? Esse aumento ficaria, tá aqui. O salário, tá aqui. O salário do João vai ter um aumento de 12%, infelizmente apenas de 12%. Pessoal, o salário dele, que é de R$100, vai ter um aumento de 12%. Se vai ter um aumento de 12%, vai para 112. Por isso, esse número aqui é tranquilo aí para você estipular como salário.
estipular como valor, vamos assim dizer. Então, ó, quer dizer que ele ganha R$100, aqui ele vai passar a ganhar R$112. Ok, senhores? Bom, o que é que vai acontecer? O salário dele vai aumentar aqui, deixa eu até colocar aqui como se fosse, né? Esse maravilhoso aumento aqui de 12%, tá certo? Só que no caso o aluguel, infelizmente, vai aumentar quanto? Vai aumentar, deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha, vai aumentar aí no caso 40%. Bom, pessoal, eu vou tentar fazer aqui, dar um aumento aqui de 40% em cima desses R$20 de aluguel. Vou tentar fazer de maneira fácil. Pessoal, se você tem R$20, quanto seria 10% de 20? É só você tirar um zero. 10% de 20 seriam R$2. Só que no caso eu não quero 10%, eu quero 40%. O que há de se fazer? Se 10% são R$2, ora, 40% seriam R$8. Quer dizer que esse rapazinho aqui, ó, ele vai no caso para R$28. Tá ok? Tranquilo? Beleza? Senhores, o salário do cara, do João, R$100 foi para 112. Ele pagava de aluguel 20, vai pagar agora 28. A pergunta é, esses R$28 agora que ele paga de aluguel, corresponde a quanto em percentual em relação ao salário dele, que agora é de 112. Pessoal, para você saber o percentual de 28 em relação a 112, é só você fazer a divisão. Então nós teríamos o seguinte, você tem aqui no caso 28 sobre 112. Aqui a priori o que é que a gente pode fazer? Para a gente não simplificar rápido, vamos devagarzinho, dá para dividir ambos por quanto? Por 2. Deixa eu colocar aqui só para orientar. Vou dividir 28 por 2 e 112 por 2, que eu teria no caso 14, e aqui eu teria 56. Se quiser, você ainda pode continuar dividindo, né? Tanto o numerador quanto o divisor, o numerador e o denominador por 2, que ficaria quanto? Ficaria 7 e aqui ficaria 28. Chegou aqui, é bom dividir todo mundo por 7, porque por 2 não vai mais. Então você teria aqui no caso 1 e você teria 4. Ou seja, 1 dividido para 4, né? Você teria aí no caso 0,25, tá aqui ó, 0,25, que em percentual daria 25%, ok? A alternativa aqui correta seria a alternativa B. Quer dizer que você antes gastava 20% de aluguel e agora infelizmente você está gastando 25%, ok? Mais uma questãozinha para vocês, espero que vocês tenham compreendido, que ajude vocês aí, né, no Enem, tá ok? Valeu! Pessoal, vamos agora para a terceira e última questão, que claro, não poderia deixar de colocar uma questãozinha aqui no caso de regra de 3, e claro, regra de 3 composta para a gente explorar aí ainda mais a questão, tá ok? Bom, vamos dar uma lida aqui na questão. Olha o que é que a gente tem. No internato, você tem 35 alunos que gastam R$ 1.540 pelas refeições de 22 dias. Quanto gastaria 100 alunos pelas refeições de 83 dias neste internato? Pessoal, primeira coisa que você tem que ver, reparar no enunciado da questão, é quais são as grandezas envolvidas. Vamos dar uma destacada aqui. Pessoal, você tem aqui no internato, você tem 35 alunos que eles gastam R$ 1.540 pelas refeições de 22 dias. Na segunda parte, você tem o quê? Você tem 100 alunos, você tem aí, no caso, 83 dias e você quer descobrir o quê? Quanto vai se gastar. Ou seja, o que você está querendo saber é o que vai se gastar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu aconselho vocês colocarem aqui as grandezas, claro, e claro que coloque aqui a grandeza que você está querendo. A grandeza que você está querendo é o quê? O dinheiro, no caso, tá ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o RS, real, tá certo? Vou colocar aqui no caso dias e vou colocar aqui alunos. Perfeito? Tranquilo? Vou para a primeira parte da questão, porque a primeira parte da questão eu vou colocar aqui, que ele só fornece dados. Veja que são 35 alunos que gastam R$
R$ 1.540 pelas refeições de 22 dias. Coloca-se aqui R$ 1.540, tá aqui. Dias, são quantos dias no caso? 22 dias. E são quantos alunos? 35. Essas informações são informações da primeira parte da questão. 35 alunos, R$ 1.540, 22 dias. Agora eu vou para a segunda parte da questão, colocar aqui. Na segunda parte da questão, o que é que ele está falando? Quanto se gastaria, ou seja, eu não sei X. Quando eu tiver 100 alunos, vou colocar aqui os 100 alunos, pelas refeições de 83 dias. Bom, aqui foi só você o quê? Coletar os dados. Após coletar esses dados, armar aqui direitinho uma coisa, você tem que decidir quem são as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Se uma cresce, a outra cresce junto. Ou se decresce, a outra decresce junto. E quando é que as grandezas vão ser inversamente? É quando uma cresce e outra decresce ou vice-versa. Essa aqui, ó, essa grandeza é o que você quer descobrir nessa parte. Você coloca uma seta, claro, você é quem vai estipular se a seta é para cima ou para baixo. Eu prefiro colocar essa seta, primeiramente, para cima. Poderia colocar para baixo, mas colocar para cima, tá ok? E você vai ter que comparar todas as grandezas, alunos e dias, com essa daqui que é a questão financeira, que é o dinheiro. Pessoal, para pensar. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dias você consegue alimentar esses alunos. É uma coisa óbvia. Quanto mais dinheiro, mais dias você consegue alimentar esses alunos. São grandezas, então, diretamente proporcionais, ou seja, setinha para cima, ou seja, seta na mesma direção, tá ok? Se essa está para cima, essa vai ficar para cima para indicar o quê? Ou elas estão aumentando em conjunto ou estão diminuindo em conjunto. Você vai agora comparar o dinheiro com o aluno. Pessoal, para pensar direitinho, quanto mais dinheiro eu tenho, mais alunos eu consigo alimentar ou menos alunos? É claro, é algo muito óbvio que quanto mais dinheiro, mais alunos você consegue alimentar. Ou seja, também aqui são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou colocar a seta na mesma orientação que essa primeira. Então aqui, por nossa sorte, para não ter problema, todas as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, o que há de se fazer? Pessoal, X vai estar para 1.540. Tá aqui, ó. Essa grandeza e essa são diretamente. Se são diretamente, o que é que você faz? Deixa do jeito que está. Você vai colocar 83 sobre 22. Se fosse inversamente proporcional, você não colocaria 83 sobre 22, e sim 22 sobre 83. Você teria uma inversão aqui, tá ok? Vezes, aqui ó, também grandezas diretamente proporcional em relação àquela, coloca do jeito que está 100 sobre 35. Tá aí. Ok? Beleza? Bom, o que é que a gente vai fazer? Eu gosto muito, eu aconselho pegar logo esse número que está aqui embaixo do x, que é o 1.540, passar para lá multiplicando. Então você teria x é igual a 1.540 multiplicado por 83 sobre 22, multiplicado por 100 sobre 35. Pessoal, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, a gente tem 1.540, que você fica desconfiado se dá para simplificar por 22 ou por 35, tá ok? Vou deixar aqui por cargo de vocês, que vocês confiram que 1.540 dividido, no caso, por 22, daria 70, tá bom? Então, confiram aí, 1.540 dividido por 22 daria 70. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Esse rapaz e esse, simplificando, ó. Aqui fica 1 e aqui vai ficar 70, tá ok? O que é que a gente vai ter? Vamos ajeitar aqui a coisa. Eu vou ter aqui no caso, passar aqui uma barra um pouco maior, para colocar logo todo mundo, ó. Você vai ter 70, 83, 100 e 35, ok? Aqui fica um pouco mais fácil já de ver que no caso o 70 e o 35,
dá para simplificar ambos. Deixa eu até colocar aqui, né? 70 dividido por 35, você vai ter 1 aqui, e aqui no caso você vai ter 2. Então você teria aí no caso 2 que multiplica 83, 100, tá ok? Bom, para a gente fechar, 83 vezes 2, você teria 83 vezes 2 é 166, multiplicado por 100, acrescenta-se é um zero, você vai ter aí 16.600, tá ok? Então aí você vai precisar de R$16.600 para conseguir aí alimentar 100 alunos, né? Como tem aqui, ó, 100 alunos durante 83 dias, tá ok? Pessoal, eu vou me despedindo aí, tá certo? E espero que essas dicas aí tenham sido úteis para vocês na prova do Enem, tá ok? Meu nome é professor Gibran, isso aí é uma parceria do CDF com a Tribuna do Norte.